tá? Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus me fez entender ao longo desses dias. Eu chamaria essa palavra como uma pregação pastoral. Uma palavra pastoral. Não acho que ela seria uma palavra talvez tão conferencista, mas algo que eu ao longo do tempo aprendi, vivi e ainda respiro e quero muito que, assim como causou alguns efeitos no meu coração, produza no seu também. Quais efeitos? Primeiro deles, indignação, seguido de satisfação, concluído com a palavra transformação. Ela vai gerar indignação. O resultado, aliás, a falta dela vai gerar indignação, assim como o resultado dela vai produzir satisfação e, por fim, a somatória disso será, por conclusão, uma grande transformação. Eu digo para alguns irmãos, sua vida de oração não será mais a mesma se eu conseguir explicar de uma forma que você consiga entender. Algumas coisas das quais, em geral, costumamos falhar. Se você entender, vai mudar. Diz assim, olha que lindo. 1 Coríntios 1:18. Aleluia. Que liberdade no Espírito maravilhosa. Que ambiente bom. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Está ali? Olha o que diz. A palavra ali, palavra, também serve como mensagem. Mas diz, porque a palavra da cruz é loucura para, complete comigo, os que? Quem? Perece. A palavra, a mensagem da cruz é loucura. Eu vou perguntar de novo. Me ajuda, prega comigo hoje. Me deixa ser um daqueles pregadores. Eu estou tentando ser o menos chato possível. Eu, como igreja, acho muito chato gente que pergunta demais, mas hoje eu estou meio chato. É igual a gente fica assim, amém, 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 amém. É chato. Mas hoje talvez eu seja tão chato quanto esses pregadores chatos. Então, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Olha que interessante. E a mesma palavra, a mesma mensagem, conteúdo. Mas para nós quem? Nós quem? Para nós quem? Nós aqui ó. Nós salvos. Ela é o quê? Poder de Deus. A mesma palavra surte por ação e principalmente por resultado, sendo diferente a esses dois grupos específicos. Para um, a palavra da cruz, a mensagem, o evangelho, é loucura. É totalmente sem sentido. Sabe o que é sem sentido? Alguém que não está sentindo o que aquilo está irradiando. É totalmente sem sentido. Mas só é para quem a Bíblia chama de aqueles que perecem. É loucura. Ao mesmo tempo, a mesma mensagem pregada, dita, falada, ministrada. Para quem é salvo, irmão, diz a Bíblia, é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Quando eu assim assisto isso, eu vejo um ambiente dividido por esses dois grupos. Uns que ainda não foram tocados devidamente pelo poder da salvação, e por isso ainda não sentem aquilo que a palavra está tentando produzir, irradiando. Então, é loucura.
Por quê? Porque na cabeça deles exige raciocínio lógico. Tem que fazer sentido. Eles precisam fazer conta nesse aspecto, e as contas precisam bater. Eles vão usar a expressão da comparação para ver se então tem direção. Já para quem é salvo, e salvação dificilmente se explica, se sente. Por que você é? Eu sim poderia dizer, porque Jesus morreu na cruz, porque eu aceitei Jesus, porque eu fiz dele Senhor e Salvador, porque eu ando em obediência, tudo isso. Mas por que você é salvo? Do fundo do coração eu vou dizer para você assim: salvação não se explica, se sente. Eu sei que eu sou. E é interessante que ali está no pretérito do salvo já e não salvo será. Para aqueles que são salvos, não é aqueles que serão salvos, aqueles que já são salvos. É poder de Deus. É um recurso, um lugar, um nível, uma condição e uma situação infalível para o indivíduo. Mas minha expressão essa noite, diante de tudo isso, é mostrar para os irmãos, meu Deus, minha preocupação em relação à condição de muitos, não todos, alguns, nem todos aqui, por aí, estou falando hoje de igreja, não dessa igreja, mas igreja, é que existe uma diferença tão grande nesse aspecto que me preocupa, e eu compartilho agora meu coração. Porque estamos falando do mesmo evangelho e dois grupos vivendo de forma muito diferente. Do mesmo evangelho e dois grupos vivendo de forma muito diferente. Feche os seus olhos só um pouquinho, irmão. Só um minuto, um minutinho só. Feche seus olhos comigo. Ora. Ora agora. Ora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora comigo um minutinho só. Em nome de Jesus. Todo pensamento seja levado cativo à tua palavra agora. Toda ação de distração seja desfeita, anulada, cancelada, repreendida. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos mantenha sobre a conexão daquilo que o Senhor tem por palavra nesse momento de ministração. Dai-nos, Senhor, contundência, para que haja clareza na informação. Dai-nos, Senhor, unção, para que de forma profunda seja tocado o coração. Todo o coração disperso, desatento, agora todo o espírito de entretenimento, de distração, seja anulado, cancelado. Nós estamos com o coração voltados para receber a tua palavra. É por isso que nós oramos, Pai, quebrando todas as cadeias, todas as correntes. Nós oramos, Pai, pelo poder do nome de Jesus, anulando toda a incredulidade, toda a irreverência e indiferença deste ambiente. Nós queremos essa noite ter uma experiência profunda contigo, em nome de Jesus. Pastor, por que você está ministrando isso? Porque me preocupa em pensar que por mais que seja poderoso o Evangelho, há muitos que ainda não estão vivendo isso. Sim, foram tocados, têm experiência, sim, conhecem. Não estou questionando o quanto são ou não salvos, não estou me referindo à sua vida de santidade, nem a alguns compromissos dos quais ele tem esboçado, mas minha preocupação com essa falta de entrega em relação ao que é o Evangelho é que pessoas ao longo da vida, e isso eu digo por experiência própria, estão se frustrando. Foram atraídos por aquilo que de fato atrai a Deus, leva para a igreja,
Vieram porque sabiam através de testemunhos as grandezas, as coisas que Deus faz. Então tinham problemas e vieram. Normal, uau, joia, que bom. Estavam com um problema no casamento, vieram para Deus. Estavam com um problema financeiro, vieram para Deus. Estavam com problemas de saúde, vieram para Deus. Estavam enfrentando dificuldades de ansiedade, depressão, vieram para Deus. Estavam passando por problemas, vieram para Deus. E a minha preocupação é tratar essa situação e dizer que infelizmente alguns não passaram deste lugar raso, a ponto de não ter uma experiência profunda daquilo que só o Evangelho de Cristo Jesus pode proporcionar. E sem essa ação da parte de Deus sobre o coração e a vida do indivíduo, ao longo dos anos, ele pode se frustrar. Porque por mais que tudo isso seja muito bom, isso tudo ainda é muito superficial. Minha oração aqui junto com a igreja essa noite, antes do começo desse culto, é a minha oração de fome e sede, de indignação no meu lugar secreto, por saber, irmão, que não importa o quanto nós recebemos, e graças a Deus muito, mas por saber que ainda há mais. Ainda tem mais. Há mais? Diga comigo, há mais? Tem mais? Pastor, por que você está falando isso? Porque de alguma maneira eu fui despertado por Deus em entender que não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E embora isso para muitos seja máxima, e eu sei que o mundo não tem isso que eu estou chamando de só, mas o Espírito testifica com o meu espírito que ainda há mais. Há mais. Há mais. De uma forma que, quando entendemos o quanto há e vivemos isso, descobrimos que o Evangelho não é algo apenas para ser vivido, se necessário. Não é apenas para viver. É um Evangelho para morrer. Eu estava lendo agora há pouco Hebreus 11 e 32, por favor, Luke, ao 40. Agora há pouco. Eu perguntava que intensidade, verdade, que relacionamento bíblico, que evangelho de alguma maneira estes indivíduos estavam vivendo a ponto da Bíblia descrever isso. Olha o que diz, que direi mais. Não tenho tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, vai. Os quais pela fé, olha gente, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram um cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército dos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns torturados e recusando-se a serem libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados nas prisões, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para eles, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Obrigado. Você consegue entender? Eu pergunto, quando eu leio esse texto, que evangelho eles estavam vivendo para suportar isso,
para permanecer firmes e fortes em meio à máxima adversidade que nós, igreja, podemos enfrentar, que é a terrível perseguição. Não era por causa de uma dor de barriga, não era porque choveu, não era porque o pastor não veio no culto de quarta-feira, não era porque furou o pneu, não era porque teve uma discussão em casa, não era porque passou por um problema, não era porque estava enfrentando decepção, não era porque estava enfrentando uma decepção, não era porque estava passando por uma mágoa. Eles permaneceram firmes diante dos leões, assistindo seus irmãos serem cerrados ao meio, esquartejados, decapitados, lançados no fogo. Eles permaneceram ali. Aí eu digo: que evangelho é esse? Que vale a pena suportar, que vale a pena permanecer, que vale a pena ficar, que vale a pena continuar, que vale a pena sofrer a ponto de morrer. Que evangelho é esse? Eu vou dizer de novo: há muito mais do que aquilo que você está vivendo. E eu não sei o quanto você está vivendo, mas Deus tem mais. Só que esse mais que Deus tem está relacionado àquilo que Ele faz, só pode ser acessado e só pode ser tocado se você estiver disposto a dar um mergulho profundo. Porque na superfície há águas, e nestas águas você é molhado, mas grande parte de você permanece do lado de fora. Deus quer nos levar a esse lugar de experiência, aonde aquilo que para uns é loucura, para outros é poder de Deus. Deus quer nos levar a esse lugar de profundidade, aonde estas verdades são tão contundentes que não deixam dúvidas, a ponto de alguém pensar assim: será? Tem certeza? Será que é assim mesmo? Pastor, como eu posso viver isso? Eu separei 3 fatores importantes, dos quais você não vai viver um evangelho ao máximo se você não praticar. Hoje eu não vou pregar para os bebês da casa, para os novos convertidos. Hoje eu não vou ministrar para aqueles que são recém-chegados, embora a palavra seja para todos, mas eu acredito que Deus chama a responsabilidade o lugar que você acha que tem por maturidade. O evangelho só pode ser vivido ao máximo quando você entende 3 fatores. Primeiro deles, diga comigo: almas e mais almas. Quem não está ganhando alma não está vivendo o evangelho ao máximo. Eu preciso dizer isso, porque talvez alguém possa pensar que isso é compromisso e responsabilidade de quem é evangelista, de quem é missionário. E pastor também recebeu essa comissão e ferramentas para essa situação, mas não. Marcos 16:15 deixa muito claro que esse compromisso e responsabilidade é de todos nós. E quem não está diretamente envolvido, comprometido em ganhar almas para o Senhor, ainda está impossibilitado de viver o evangelho ao máximo. Querido, deixa eu te contar: Deus colocou salvação dentro do teu coração que vai além daquilo que você precisa. A salvação que está dentro de você é muito maior do que a sua necessidade e vida. Deus colocou aí dentro uma proporção de salvação que dá para salvar o mundo inteiro. Está aí dentro de você. E enquanto você não entende que o que você recebeu é compartilhável, o que você recebe ainda é contra-gota. Alguns não recebem mais, porque não dão propósito para aquilo que receberam. Então, se o que você recebe se limita apenas a você, então o que você recebe está limitado apenas a você. Irmão, para que? Eu pergunto, para que Deus nos dá tanto em uma noite assim? Irmão, você enche, você recebe profecia, você recebe revelação, você ouve a pregação, você adora e ainda se permite ser
cheio da presença do Senhor. Para quê? Tanto assim, se não tem propósito nenhum, ou se o propósito se resume a esse espaço e tempo restrito aqui. O que Deus está te dando não é passageiro. O que Deus está te dando não é momentâneo. O que você está recebendo é duradouro, é duradouro, é duradouro, é duradouro, é duradouro. Mas você precisa entender que, como igreja, você só vai viver a experiência do Evangelho ao máximo quando você se coloca na posição de entendimento que almas e mais almas são alcançadas através de você. Almas e mais almas. Irmão, fecha os teus olhos só um minuto. A partir de hoje, em nome de Jesus, até quando você estiver dormindo, você vai ouvir a minha voz assim, ó: almas e mais almas, almas e mais almas. Te desperta, levanta, igreja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Almas e mais almas. A partir de hoje, as pessoas mais perdidas, distantes e afastadas que existem perto de você vão começar a te procurar e te pedir para falar do amor de Deus. Pode abrir teus olhos, olha para cá. Eu preciso dizer de novo: Deus trata a situação por repetição. Então eu preciso dizer de novo: para que uma pessoa doente procura se você não é médico? O que você vai receitar? Para de falar que cebalena funciona. Toma um AS, para. Para que uma pessoa doente vai te procurar se você não tem nenhum curso de primeiros socorros, de enfermagem, quanto menos de medicina? É Deus colocando o perdido diante de você, esperando que você estenda a mão, ore e ele seja tocado através da sua vida. Aí uma pessoa com muito problema financeiro vem até nós e abre o coração. Você acha que ele não sabe que você também tem problema financeiro? Que você também tem contas a pagar? E no caso de alguns, muita conta. Eu faço parte desses, a minha e as dos outros. Mas por que uma pessoa te procura assim? Se você não faz empréstimo, se você não é bancário ou banqueiro, Deus está abrindo os teus olhos espirituais, Deus está abrindo a tua visão, para você entender que você é portador de salvação, que a salvação que está dentro de você se torna muito maior e melhor na medida em que ela é compartilhada com outras pessoas. Deus quer que nós entendamos que assim como outros trouxeram a nós a salvação, cabe a nós agora levar a outras pessoas. E por favor, não venha dizer eu sou tímido, porque toda timidez está sendo anulada e cancelada a partir de hoje. A sua boca vai ser tomada pelo poder de Deus e você não vai mais se calar diante das oportunidades. Como é que eu faço, pastor? Eles dizem dois modos: o modo de você levar a pessoa a Deus e o modo de você levar Deus a pessoa. Levar Deus a pessoa é Marcos 16:15, é ir de pregar o Evangelho, é você abordar, ou você fazer bom uso da oportunidade e dizer assim: está doendo mesmo? Mas deixa eu orar pela tua vida. Você precisa experimentar isso. É você levar Deus, é você falar de Deus. E o segundo modo é você pegar a pessoa e falar assim: olha, eu tenho um lugar, eu tenho um ambiente que está preparado para que pessoas como você sejam recebidas e ouçam Deus. Como assim? Vem para a minha igreja. Domingo tem culto, quarta-feira tem culto. Você está trazendo a pessoa até Deus. Não importa se você está levando a pessoa a Deus ou Deus até a pessoa, desde que os dois se encontrem. Almas e mais almas é necessário. E é tão interessante que a alegria da salvação, ela manifesta no nosso coração ao longo da vida, na medida em que pessoas vão sendo tocadas de alguma forma através de nós. Algumas pessoas nem lembram mais como é que é ser salva. Foram e são, mas nem lembram mais, porque não estão mais em atuação. Querido, lembra a quantidade de pessoas que Deus já tocou através de sua vida? Lembra a quantidade de pessoas? Pastor, eu decidi, eu parei de falar o Evangelho. Isso é a ação e plano de Satanás, para que te impossibilite de viver o Evangelho ao máximo.
Ah, eu não falo mais nada. Uau, o diabo venceu. Você não pode se calar. O evangelho não pode parar. Ele precisa ser pregado através de você, mesmo que aqueles a quem você está falando não te ouçam. Por favor. A semente só vai produzir o resultado se ela for lançada. Não julgue o solo, deixa que ele revele quem é. Segundo fator, eu preciso ir adiante. Se primeiro, para viver o evangelho ao máximo, eu preciso ganhar almas. Segundo fator, para viver o evangelho ao máximo, eu tenho que saber que eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Não tem como viver ao máximo estando no mínimo. Não tem como viver ao máximo estando no mínimo. Você vai encontrar na Bíblia muitos versículos, poderia citar alguns aqui, não precisa projetar. Um deles, Efésios 5,18, eu amo ministrar sobre isso. Quando o apóstolo Paulo diz que nós crentes devemos estar cheios do Espírito Santo, e ele diz ali de algumas formas por que devemos, e é interessante que eu digo a vocês, quanto mais cheio de Deus, menos espaço sobra para as coisas que não são dele. Quantas vezes disse que o tipo de conteúdo que nós temos determina o tipo de recipiente que nós somos. Não importa o que é por fora, o que é determinado, o tipo de recipiente é o conteúdo. Se você guarda rancor, se você guarda mágoa, se você guarda raiva, olha, desculpe, toda essa sujeira te faz ser uma lata de lixo. Se você se enche de valor da presença do Senhor, então esse conteúdo é um baú de tesouro, porque tem algo precioso lá dentro. A Bíblia diz assim: de tudo o que nós devemos nos encher é do Espírito. Encha-se do Espírito. Por quê, pastor? Porque é uma das poucas garantias que nós temos que vamos vencer as adversidades, especialmente as tentações. Mateus 4 fala de Jesus vencendo o diabo, e não é só porque ele estava jejuando, sim, porque ele estava, e não é só porque ele estava orando, e sim, ele estava, mas o texto é muito claro dizendo: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Como que ele estava? Não é apenas o que ele fazia, mas era o seu estado. Como que ele estava? Ele estava cheio do Espírito Santo. Ainda me lembro, muito recente, da história do Joãozinho. Como isso vem na minha cabeça? Gostaria de ter alguma diferente ao longo do tempo, mas ela é tão perfeita, porque eu contei para vocês, e alguns ainda não ouviram, então escute. De tanto ele falar de Jesus, a professora um dia disse assim: ó, pega essa folha e escreva aqui, ó, tudo o que você sabe sobre Jesus de um lado, e do outro tudo o que você sabe sobre o diabo. Amanhã eu vou ler para a sala aqui. Você vai entender porque que eu estou falando isso. Amanhã eu vou ler para a sala aqui. O Joãozinho chega em casa e vai fazer o dever de casa, e é tão interessante que ele pega a folha na mão e diz: que vou escrever primeiro de quem? Ah, primeiro do meu Salvador. Jesus amou o mundo de tal maneira. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Jesus é Deus vivo, Jesus é verdadeiro. Jesus ama minha casa, meus pais, meus irmãos. Jesus ama a professora, ama todos os alunos e a diretora. E ele se empolgou, virou a folha do outro lado e continuou escrevendo: Jesus, 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 Jesus. Quando ele deu conta, faltava só uma linha. Ele rapidamente justificou ali e encerrou e foi brincar, e no outro dia entregou para a professora. A professora falou: eu vou ler diante da sala o que o Joãozinho escreveu, preste atenção. Olha, muito bem, você começou escrevendo sobre Jesus, então tá, vamos ler. Jesus ama a professora, ama a escola. Jesus ama os alunos. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus quer salvar, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus enche a igreja, Jesus. Ela virou a folha, Jesus. Na metade da folha, um pouco mais, disse: Joãozinho, você fez incompleto o dever. Por que você só escreveu sobre Jesus? Eu disse sobre Jesus e o diabo. Ele disse: professora, lê a última linha aí. Então ela leu o seguinte: me desculpe, professora, não sobrou espaço para o diabo. Você está entendendo, irmão? Quando você não se enche do Espírito Santo por completo, sempre vai sobrar espaço para o diabo nesse recipiente que é você. Por favor, quer viver o Evangelho completo? Se encha mais, se encha mais, se encha mais, se encha mais, se encha mais. O quanto você agora está cheio determina o quanto do Evangelho você está vivendo. Se encha mais, se encha mais. Cabe mais, se encha mais. Cabe mais, se encha mais. Porque é a única garantia que temos que podemos viver o Evangelho completo. Por último, eu quero orar com essa igreja, mas tenho essa parte tão importante quanto de todos. É que para viver o Evangelho completo eu preciso ganhar almas. Para viver o Evangelho completo eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E por último, você precisa entender que para viver o Evangelho completo, eu ouvi essa frase de alguém aqui, não vou citar o nome, está na igreja hoje. Eu achei o máximo essa definição: você precisa viver igreja. Não existe Evangelho completo ainda para quem ainda não entendeu a importância de estar servindo. O que é o Evangelho se não é servir? Ser servido é uma parte muito boa e é ótimo. Mas o melhor não está em ser servido, está em estar servindo. Eu sabia que criaria esse ambiente, esse clima. Quando nós fomos chamados para viver o Evangelho, nós fomos comissionados para estar servindo. Quem não serve, está sendo servido. E quem está servindo? Serve. Quem não serve, está sendo servido. Não estou dizendo que não serve. Quem não serve, está sendo servido. E quem está servindo, serve. Sem estar servindo, você não está vivendo o Evangelho completo. Porque existe um tipo de vida que é só dado por compensação da parte de Deus quando você está servindo. Você volta para casa cansado, suado, cheirando a criança, mas com um nível de satisfação e recompensa, sabendo e dizendo: minha esposa escuta muito isso, missão cumprida. Algumas vezes, muito comprida, demora para acabar. São áudios de 40, 50 minutos. 4, 5 em seguida. Mas missão cumprida. Que cumprida, mais cumprida. Por que o pastor está falando isso? Porque este lugar só ocupa quem já chegou em um lugar de maturidade. E boa parte das pessoas que não estão envolvidas a ele são felizes com uma dosagem limitada, porque a satisfação do Evangelho está em servir. Está em servir.
Pois não é o que Jesus ensinou para Pedro na ocasião do lava-pés? Você conhece a história? O dia em que Pedro foi constrangido, gente, tanta gente para lavar o pé de Pedro, a iniciativa é de Jesus. Não o bastando ainda, Pedro é o primeiro que o vê se curvar diante dos seus pés para poder lavar. Diz a história, não a Bíblia, a complementar, que todos os dias um discípulo lavava os pés de todos. Todos os dias. Um lavava os pés de todos. E aquele dia era dia de Pedro. Diz a história. Era o dia de Pedro. E olha, eu imagino o quanto deva ser desconfortável estar na agenda de Deus e no lugar de servir, sendo que é o seu dia de lavar. Sabe Pedro sabendo da agenda? Sabe Pedro sabendo da escala? Tem escala na igreja? Tem. Sabe Pedro sabendo da escala? Disfarçou. Sabe assim, quando você está lá na sua empresa e você sabe que a pessoa tem que fazer algo e ela não faz e fica meio na expectativa, tomara que você faça. Isso é um problema grave. Porque sempre que alguém se nega a cumprir a sua parte, alguém vai ter que fazer as duas. Toda vez que alguém negligencia o seu lugar, o seu compromisso, a sua responsabilidade, não se preocupe, será feito, mas alguém terá que trabalhar dobrado aquele dia, porque alguém simplesmente se negou, e está todo mundo esperando. Hoje é o dia
foco era o seu espírito. Mudou. Mudou. Havia tanta paixão, havia tanta paixão, havia tanta paixão. O tamo junto, conta com nós, saiu. Sua agenda agora é outra. Desculpa, eu estou ministrando. Sua agenda agora é outra. Você está amando mais as pessoas lá de fora do que aqui de dentro. E elas precisam ser amadas, mas elas não são família. Elas podem se tornar. Então, se Deus te levou lá, lembra da primeira parte dessa pregação. Gastava teu tempo na presença do Senhor. Você era aquele que ficava assim: tô aqui, me chama, conta comigo, me chama, eu tô aqui. Você ficava queimando na beira do altar, esperando que alguém te olhasse e te visse. Se você não estiver servindo, você não vai viver o Evangelho ao máximo. Quantos anos mais você vai suportar essa superficialidade? Deus está te chamando hoje para sair do raso. Deus está te chamando hoje para um mergulho profundo,
está entendendo? As coisas da sua vida não se movimentam, elas estão paradas porque você parou de servir. Você parou de servir. Sabe por que José foi levado à presença de Faraó? Porque José servia. Sabe por que José suportou a casa de Potifar? Porque José servia. Sabe por que José sobreviveu à prisão? Porque José servia. Quem não está servindo, infelizmente, em algum momento vai morrer. Quando você serve, você aumenta o teu passe, você valoriza a sua pessoa. Quando você serve, você agrega valor sobre você. Por que o pastor está ministrando isso? Porque nós fomos chamados para servir. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para servir. Por isso que às vezes eu fico indignado, irmão. Tem gente que não serve, quer tacar com a pedra em quem está servindo. Ah, mas não está servindo certo, mas está fazendo mais certo, fazendo errado, do que alguém que está vendo que é certo, sabe fazer e não faz, e ainda está criticando. Ou você vive o poder do Evangelho, ou ele será loucura para você. Ou você é salvo, ou você está perecendo. Vamos orar. Deus está recebendo corações voluntários essa noite. Deus está recebendo corações voluntários essa noite. Deus está recebendo corações voluntários essa noite. Ai, agora eu estou ouvindo a quem enviarei, quem há de ir por nós. Não é quanto, é quem. Não é onde, é quem. Quem enviarei, quem enviarei. Sua disponibilidade está aumentando, eu sei. Você estava indisponível porque você estava sem disposição. Brebanto no sotro que amanto soto come amanto ne kebede kapachoto kopa chakalaba habalabashaya. Ripa mando kopo chenerebe de que meto soto coma chandorobo coma naraba calabahai. Ripanto no soto. Ai, estou me sentindo que nem Neemias. Nós não podemos parar, estamos fazendo uma grande obra. Sambalates e Tobias, sai fora, jacaré. Sai pra lá, Satanás. Nós não podemos parar. Estamos fazendo uma grande obra. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Assim, Senhor, nós declaramos essa noite, nosso coração, nossa paixão, nossa devoção é tão grande o que nós recebemos que não dá simplesmente, Senhor, para assistir tudo isso e não fazer nada. Enquanto servimos, desfrutamos. Enquanto servimos, aprendemos. Enquanto servimos, crescemos. Enquanto servimos, evoluímos. Enquanto servimos, contribuímos para que tudo isso que veio até nós não pare na nossa vez, mas continue. Por isso, essa noite, eu sei que o Senhor está